Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é uma honra, é uma alegria estarmos aqui reunidos, congregados em mais um culto dos homens e contando com essa saudação maravilhosa que ocorre em todos os cultos e que é recíproca. Queremos também aproveitar o ensejo para cumprimentar os internautas que conosco estão online. É uma alegria, é prazeroso termos vocês também que nos assistem pela internet. Como é bom reunidos estarmos aqui para glorificar o nome do Senhor. E nessa noite, após os celulares desligados, é claro, teremos uma temática maravilhosa, que é esta: o mistério revelado. O mistério revelado. E todos nós, amados, lembramos-nos que recentemente nós utilizamos essa palavra mistério e nessa noite, uma vez mais, o Senhor nos traz à tona essa visão gloriosa e é claro que sempre estaremos aprendendo mais e mais. Quantos creem assim? Amém. Então, para ensejar a nossa leitura, eu só quero citar um texto que já foi lido para a igreja, e eu vou dizer o texto, citá-lo, a referência por inteiro, mas vou ler apenas um versículo. Mateus 16, foi lido na íntegra, do 13 ao 19, não é? Então foi lido aqui, mas nesta noite eu quero apenas mencionar, nesse momento, 3 versículos. Pronto. 16 de Mateus, de 15 ao 17. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram. O sujeito aqui é a carne e o sangue, portanto, 2 seres. Não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Muito bem, nessa noite, Senhor, nós te bendizemos, te glorificamos, exaltamos o precioso e sublime nome do Senhor, convictos de que aqui Ele está nos oportunizando, aqui nos reunirmos congregados com os 5 minutos que tivemos de uma oração, Pai, com uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. E agora, Pai, também peço a Tua misericórdia, a Tua unção, a Tua compaixão sobre nós, para que possamos desenvolver a mesma ênfase, o mesmo diapasão sagrado, sublime, já empreendido por esse lindo ministério de louvor, que já fez a Tua glória espraiar-se aqui, e no meio de todos nós se encontra o Senhor, o Rei dos Reis, que declara o nome do Senhor e que canta louvores no meio de seu povo. Obrigado, Pai, por tua presença maravilhosa, majestosa, e é diante dessa presença já tão exaltada nos louvores e no louvor específico, que nós nos rendemos e pedimos a tua unção, a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Muito bem, daquela feita, todos nós nos lembramos, Jesus estava perguntando aos discípulos quem era que o povo dizia ser ele, o Filho do Homem. E alguns discípulos, obviamente, uns dizem João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. Aí ele, incidentemente, com incidência, diz, e vós e vocês, discípulos, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, num ímpeto maravilhoso, movido nesse momento por Deus, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então diz, olha, não foram, ou não foi carne nem sangue que tu revelaram, colocando carne e sangue ninguém, não foi ninguém que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Digo, tu és Simão Bar-Jonas, e sobre essa pedra, essa afirmação que fizeste, de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dentro dessa visão que nós trabalhamos, desse mistério que nos foi revelado, quando nós trabalhamos essa palavra, mistério, queridos, segredo, enigma a ser decifrado, até hoje é muito raro, e nós louvamos a Deus pela integridade doutrinária dessa igreja, pelo aprendizado glorioso que tem tido essa igreja,
por essa maravilhosa doutrina que nos é posta pelo próprio Deus, mas há uma dificuldade muito grande para mentes naturais entenderem por que um Deus tão glorioso, por que um Deus tão majestoso, por que um Deus tão criador, tão bendito, se humanizou. Fez-se carne, fez-se Deus conosco. Como homem, esteve conosco para nascer de mulher, sob, debaixo da lei, para que, cumprida a lei, nascido de mulher, ele cumprisse aquela linda e maravilhosa profecia: o teu descendente mulher pisará a cabeça da serpente. Cumpriu-se ali, nele, e também ele trouxe à baila algo maravilhoso. O unigênito, aquele que estava no seio, nas entranhas do Pai, revelou-se, e como um ser unigênito, triuno, todo-poderoso, ele se fez carne, se humanizou. Obviamente que isso é um enigma, isso é um mistério, e como colocou com muita sabedoria minha pastora, um segredo a ser revelado. E eu fui quem dei a ela esse segredo, e depois, é óbvio, eu redimi-me com ela, e na presença dos amados que estavam aqui, eu escrevi mistério, mas falei segredo a ela, não tem problema. Então, amados, realmente ficaria muito difícil para o homem natural entender isso. Esse mistério, um Deus todo-poderoso, glorioso, fazer-se homem, habitar conosco e ser visto por nós. E ele foi categórico quando afirmou: Filipe, há quanto tempo estou convosco e dizeis, mostra-nos o Pai? Filipe, quem me vê a mim vê o Pai. As obras que eu faço, faço pelo Pai. E nesse momento, todos nós entendemos que esse mistério, esse enigma, esse segredo foi sendo revelado paulatinamente, foi sendo revelado com absoluta segurança desde o Velho Testamento, mas se tornou mais clarividente, mais claro, mais transparente, mais cristalino com os discípulos apóstolos do Novo Testamento, que trouxeram à baila as interpretações gloriosas que o próprio Velho Testamento já nos declarava. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Falamos aqui que esse Salmo 19 é um salmo de revelação. Muito bem, então, vamos prosseguir nesse mesmo momento. A palavra de Deus nos diz, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, lerei para vocês e com vocês, Efésios capítulo 3, versículos do 8 ao 13. Efésios 3, de 8 ao 13. Lerei paulatinamente, com muita segurança, para que todos nós entendamos. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Diga nesta noite: insondáveis riquezas de Cristo. Olha lá, insondáveis, porque elas são inesgotáveis, não se sondam com absoluta e na absoluta totalidade, e é um segredo e será um mistério sempre a descobrir-se cada vez mais. É como se um mergulho fosse se propagando e fôssemos dimensionalmente mergulhando. Então, quero ler de novo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça, esse favor imerecido de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto, mistério oculto em Deus, que criou todas as coisas, agora pela igreja, a multiforme, não, deixa eu ler melhor, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, olha que coisa linda, quem é a igreja aqui? Então, as insondáveis riquezas de Cristo serão reveladas através de ti, serão reveladas pela igreja. Então vamos lá, eu repito: dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja
a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Amada igreja, é você, somos nós, somos todos nós quem revelamos as insondáveis riquezas de Cristo no Espírito, para que a multiforme sabedoria dele se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Quantos aqui têm ousadia? Quantos aqui, como igreja, são ousados? Para quê, pastor? Para que o diabo, para que os principados e potestades que nas regiões tenebrosas lutam contra a igreja, nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra ninguém, é contra principados e potestades, mas você tem que ter ousadia para dizer assim: principados e potestades, saibam que em nós habita toda a plenitude das insondáveis riquezas de Cristo, que em nós está o mistério dele, e nós somos ousados em dizer a você, império das trevas, que nós somos detentores da gloriosa, da misteriosa, do grandioso mistério e segredo de Deus, Cristo Jesus, o Senhor, que te destinou, que te venceu nas regiões celestiais, e em nome do qual expelimos demônios. Os demônios não saem no nome de Davi, não saem no nome de Sansão, não saem no nome de Paulo, mas eles saem em nome de Jesus. Aplauda o rei. Então a igreja, aplaudindo maravilhosamente como estamos, saiba que é por nós e através de nós que Deus revela a sua multiforme sabedoria. Multiforme, amado, significa tantas formas, múltiplas, não é uni, não é du, não é tri, não é quadri, é multiforme. De todas as formas, por todos os ângulos, o Senhor nos mostra uma visão cúbica, uma visão dupla, uma visão tridimensional. Deus nos mostra a sua multiforme sabedoria. Que bênção, que maravilhoso é esse Deus que revelou a Paulo, o menor de todos os santos, as insondáveis riquezas, maravilhas do Senhor e o mistério do Senhor, que nos disse que através da igreja ele, o Senhor, faria conhecido dos principados e potestades a sua grandeza, o seu mistério, o seu poder. Repare, os principados e potestades não estão preocupados com anjos, arcanjos, claro, eles são derrotados já. Os anjos, arcanjos, querubins, serafins são eleitos, jamais se desviarão e são vitoriosos e cumprem as ordenações de Deus para a igreja. Mas os principados e potestades temem o nome de Jesus. Temem o nome de Jesus. É por isso que um anjo, quando se viu em polvorosa e vendo que deveria notificar a igreja, para que a igreja tivesse intrepidez, ousadia, ele disse o quê? Que ele repreendia Satanás, dizendo: o Senhor te repreenda, porque é o Senhor quem repreende, é o Senhor, o nosso maravilhoso Deus. Nessa noite, portanto, os mistérios, ou o mistério no singular, nos é dado mediante as insondáveis riquezas de Cristo, manifestadas através da igreja, através da igreja, pela igreja, amados. Por isso que os principados e potestades conhecem, quando eu, você, quando alguns de nós não conhecem a palavra. Os principados e potestades riem e zombam daqueles que não conhecem a palavra. Pastor, isso é muito sério, mas é o que a Bíblia diz, amados. Houve um homem e alguns homens disseram: olha, estavam no lugar e começaram a se manifestar demônios, e eles disseram: olha, nós te repreendemos através de Paulo, em nome de Paulo e de Jesus que Paulo prega. E os demônios olharam e disseram: olha, nós conhecemos Paulo, nós conhecemos a Jesus,
mas vocês encheram os caras, desculpe a expressão, de porrada, porque não tinham o Espírito Santo, não conheciam a palavra, eram crentes carnais, querendo tirar uma de espirituais, sem sequer conhecerem as Escrituras. Então, queridos, nessa noite é maravilhoso sermos exortados e chamados a atenção por esse Deus, quando devemos ler. Tem gente que nem lê, quanto mais meditar. Irmãos, é maravilhoso quando nós entendemos que, como igreja, somos canal da dispensação do mistério de Deus, através das insondáveis riquezas de Cristo, e que nas regiões tenebrosas, principados e potestades tremerão de ti, quando tiveres em teu coração a palavra Jesus Cristo em tua vida. Eles fugirão de ti, você resistirá ao diabo, e ele fugirá de você. Ô glória, amém. Dando continuidade, eu quero ler também, queridos, Efésios 3, de 4 a 5. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer, o que é o mistério, singular, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, quando lemos, nós percebemos que Davi teve a dimensão da grandeza do Senhor, que Asaf, que outros amados tiveram, mas não tão intensamente quanto os apóstolos e profetas tiveram no derramamento do Espírito Santo, conforme cita Paulo. Por isso quero repetir, pelo que quando ledes, quando você lê a palavra, podeis compreender o meu discernimento, o discernimento do Paulo, do mistério de Cristo, o qual mistério em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens naturais, homens comuns, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito Santo. Então é claro que hoje, você, eu e nós que vivemos na dispensação da graça, na dispensação do derramamento do Espírito Santo, temos maior alegria, maior convicção de sabermos que esse derramamento, que esse mistério se revelará mais firmemente em nós. E como igreja teremos esse mistério revelado em nós, e que por isso os principados e potestades temem na tua, na minha, na nossa presença. Glórias ao Senhor. Alguém diria, pastor, mas eu sou muito novo convertido, essa palavra é pesada. Não se preocupe não, basta você querer isso, que você já conseguiu. Basta você ter esse temor no seu coração, que Deus te protegerá. Basta você querer com pureza, com santidade no seu coração, embora tenha pouco conhecimento, que o Senhor não permitirá que principados e potestades te toquem, porque Ele conhece o teu coração. Amém, amados? Então, muito cuidado para que não sejamos confundidos e fiquemos alarmados com acusações do inferno. O diabo acusa, o espírito nunca. Amém? Glórias ao Senhor. E repare bem, em Colossenses, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, versículo 26, diz algo simples, para que entendamos. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amados, eu também, nós todos éramos gentios, povos pagãos, povos que não adorávamos ao Senhor fora do arraial, não éramos contados como o povo de Israel, fomos convertidos, tirados das trevas e transportados para a maravilhosa luz do Senhor. Até para nós o Senhor está dizendo que Ele revela, através do Espírito Santo, as grandezas de Deus, o mistério de Cristo, para que nós tenhamos a convicção de que Ele em nós, Cristo em nós, é a esperança que temos da sua glória. Se eu espero, eu tenho uma viva esperança.
se eu sei que quem fez a promessa é fiel, eu sei que ele vai voltar. Se eu sei que ele vai voltar, eu tenho essa esperança que estarei na glória e glorificado com ele. Se eu sei que ele venceu a morte, eu também vencerei por ele e com ele. Por isso ele é Senhor, a esperança da glória a ser revelada em nós. Nessa noite, eu tenho certeza, a convicção de que os amados que amam a palavra, que têm o temor de Deus, vão sair daqui bem abençoados, bem edificados, bem consolados e maravilhosamente exortados. Em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Capítulo 16 de Romanos, 26 ao 27. Vou ler bem pausadamente para a igreja acompanhar. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência, por fé, entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, quão glorioso é o conhecimento desse Deus, quão maravilhoso é saber que Ele nos revelou e se deu a nos revelar para que tenhamos e tivéssemos em nós o seu glorioso mistério, a sua gloriosa e maravilhosa luz, o seu poder. Os séculos e dos séculos e das gerações passadas, porque quando a palavra de Deus fala, irmãos, em João, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, isso é uma das maiores revelações que o Espírito Santo dá à sua igreja. Lá no princípio, quando Deus falava o verbo, haja, verbo haver, haja luz, e houve luz, haja firmamento, produza, verbo produzir, as terras, seres viventes. Ali era o verbo, ali era o próprio Cristo, fazendo todas as coisas. Então, quando o Evangelho de João traz à tona, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, ele já traz revelação, já traz mistério revelado, já traz coisas maravilhosas. E lá no versículo 14, e o unigênito, aquele que vem do seio, do interior do unigênito do Pai, foi quem revelou. E quem revela a Deus é Jesus. Não é Deus que revela Jesus, é Cristo que revela a Deus. Muito bem. Então, nessa noite, é impressionante sabermos que saímos de uma dimensão, há muito tempo saímos de religiosidade. O religioso, irmãos, ele não sabe nem para onde vai isso. Ele tem uma dinâmica de teoria, de teorias tão confusas que ele próprio não entende o que fala. Você entendeu isso? Ele próprio não entende o que fala. Mas nós entendemos pelo Espírito que nos foi outorgado, que nos foi dado. Quantos aqui possuem o penhor do Espírito Santo? Quantos aqui são conhecedores de que em você habita o poder dos poderes? Quantos são aqui convictos de que são templos do Espírito Santo? Quantos aqui sabedores de tudo isso sabem que lá nas alturas, em regiões tenebrosas, principados e potestades temem esse conhecimento em você? Tremem quando veem que você conhece a Jesus. Temem quando Jesus vive em você, porque nós habitamos em Cristo nas regiões celestiais. E a nossa vitória é decretada lá. Amém? Glórias a Deus. Temos tempo ainda. Glórias ao Senhor. Em Colossenses, capítulo 4, peço a minha linda e amada esposa que nos possa ler, enquanto eu tomo mais uma água aqui, sirvo-me aqui do copo já seco da água que está aqui, pronta para ser bebida. Colossenses 4, pastora, de 3 a 4. Colossenses 4, de 3 a 4. Amém, pastora. Glória a Deus. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra
abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Obrigado, pastora. Olha que coisa linda. Suplicai. Paulo pede que a igreja suplique por ele. Olha que coisa linda. Olha a humildade de um homem cheio do Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo na pessoa é detentor de um termo, de um fruto chamado humildade, mansidão, domínio próprio. Preste atenção. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, por eles, apóstolos, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de tornarmos o mistério, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste. Manifeste o quê? O mistério de Cristo, como devo fazer. Então, quando Paulo dizia que Cristo era o próprio Deus, irmão, ele era perseguido. Quando Cristo disse para os judeus que Abraão viu o seu dia, o que foi que os judeus fizeram? Pegaram em pães, flores, pedras. Aí o Senhor disse: se vocês fossem filhos de Deus, ouviriam minha voz, mas vós sois filhos do diabo. Aí que eles enlouqueceram mesmo. Aí procuraram porrete, marreta, mas só tinha pedra mesmo, não deu para pegar outra coisa. Queriam guisar Jesus. Imagina Paulo. Paulo é tão maravilhoso que ele diz assim, ainda agora eu li um versículo e vou ler de novo. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Irmãos, quando nós falamos do mistério de Cristo, quando nós sofremos pelo mistério de Cristo, quando nós somos perseguidos pelo mistério, pela verdade de Cristo, qualquer apóstolo, qualquer líder, agora pense nos seus irmãos aqui, presbíteros, todos nós, você entenda algo, que essas tribulações são para a glória da membresia. Que essas tribulações são para a vossa glória. O Paulo está depois nisso, está a vossa glória. Quanto maior for a perseguição aos homens de Deus, quanto mais eles sofrerem pelo evangelho, maior será a glória da igreja. Como também a igreja sendo fiel, sendo firme, resoluta, onde quer que ela esteja, no trabalho, na faculdade, enfim, na repartição, ela está redundando glória para nós também. Ela está ensejando glória. A Bíblia diz que nós somos a glória de vocês e vocês são a nossa glória. Amém? Muito bem. Agora vamos lá? Tem tempo para mais um mistério? Tem. Por enquanto, pastor, todo mistério aí é genérico, é bem amplo, é verdade. Mas vamos para um significativo. Eu faço assim. Romanos 11, 25. Romanos 11, 25. Eu passo a ler. Para dar tempo. A dinâmica tem que ser assim, senão não vai dar tempo. Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis, ou seja, que não saibais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte, não foi totalmente, em parte, a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Está aí. A plenitude dos gentios é mais um mistério. Lindo, lindo, lindo. Você já trabalhou e que hão de lembrar-se. Olha aqui, eu vou repetir. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, ou seja, que não seja você o detentor, Deus amou mais o gentio, não. Porque veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o que é a plenitude dos gentios? E temos que provar na palavra, por isso que eu quero esse tempinho. A plenitude dos gentios tem dois planos, A e B, e pode ser contado C, D, E, mas vamos pegar só dois, para termos uma dimensão bem prática. A plenitude dos gentios, em primeiro lugar, significa o cômputo, a soma total dos eleitos dentre os gentios que serão arrebatados. Olha que coisa linda. Você está contado entre o número de gentios da igreja gentílica no mundo, o número que será arrebatado? Você tem fé nisso? Eu tenho.
A isso dá-se o nome também de plenitude dos gentios. Olha que coisa linda. Então, a plenitude dos gentios, em primeiro ângulo, significa o cômputo total dos eleitos dentre os gentios. Isso aí vai ser por ocasião do arrebatamento. Lucas 21. Lucas 21. Eu quero que o Christian Lucas leia Lucas 21, de 24 a 26, e não seja presumido. É Lucas mesmo, viu, Christian? Vai, Christian. Lucas 21, de 24 a 26. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol. Não, amém, tá bom, só até aí mesmo. Eu fui além. 24, 20, perdão, Lucas. Só leu o 24, meu amado. Tá bom, só o 24, perdão. O erro foi meu porque não temos tempo. Obrigado, Lucas. Vamos lá. Então, deixa eu ler só o que o Lucas leu. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Eles quem? Gentios. Então, escute, aí o Lucas foi instado a ler o 25, o 26, mas eu cortei pelo tempo. Mas o 24 já dá um panorama. Então vamos lá. Quando se completar o número de gentios para subir, esse número subir, o sujeito é número, o número subir, nós seremos arrebatados. E os judeus, até aí, sofrerão a fio de espada, serão levados cativos para todas as nações, já foram pela diáspora, já voltaram ao seu país pela restauração do Estado de Israel, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Sim. Aí, como é isso, pastor? Sim, irmãos, seremos arrebatados. Haverá na terra grande tribulação. E dentro da grande tribulação, o anticristo reinará gentilicamente ou israeliticamente? Gentilicamente. Será pisado os judeus pelos gentios. Até nesse momento. Mas haverá algo glorioso. Haverá o término do tempo da graça, arrebatamento, o cômputo geral dos gentios foi contabilizado, subiu, agora a grande tribulação. Então, nesse momento, dentro da grande tribulação, os gentios, através do anticristo, ainda pisarão os judeus até que eles agonizem no quê e em que momento? Quando eles vão romper a aliança com o anticristo. E nesse momento, o Senhor Jesus volta visivelmente com a sua igreja anteriormente arrebatada e instaura o governo milenar e rompe de vez com o governo gentílico e acaba o poder gentílico sobre Israel. Israel com súplica, com pranto se converterá, é o remanescente, são os últimos a serem salvos, em parte, no contexto da grande tribulação. Então, as duas passagens, elas referem-se primeiro, a plenitude dos gentios, o cômputo geral deles que subirá, e a segunda, quando eles estiverem pisando Jerusalém e o seu governo findar no final da grande tribulação. Até nisso Deus é detalhista, até nisso Deus nos revela mistérios tão simples, não é que se você ler sem visão ou sem discernimento, plenitude dos gentios, auge, apogeu dos gentios, você pode ficar meio a bailar no sentido puro da palavra. Eu não sabia, eu não tinha essa noção, fui aprendendo com o Senhor, na palavra, com vocês. E hoje sabemos e podemos dizer, irmãos, que tudo está desenhado, esculpido, como uma escultura divina. Ele vem, vai arrebatar o seu povo, vai salvar o povo israelita, o tempo dos gentios será concluído e ele voltará. Aplauda o nosso Deus. Pai Santo, muito obrigado por mais um culto dos homens, onde tu te revelas poderosamente. Obrigado, e agora que o teu ministério de louvor marche, venha resolutamente para juntos cantarmos ao Senhor, porque somente Ele faz maravilhas, somente dele a honra, o poder e a glória, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, que Deus fiel, digno
maravilhoso e tem falado ao coração da sua igreja, o mistério revelado, e a palavra de Deus nos afirma que nada acontecerá sem que antes Ele avise, proclame a sua igreja. E assim tem sido, amém? Jamais seremos enganados, porque nós não seguimos religião, nós seguimos o único Deus vivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o seu nome é Jesus Cristo. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus, aquele que nos tirou de um tremendal de lama. As escamas dos nossos olhos caíram, os nossos ouvidos